Eu não estava à procura disto. Estava a investigar técnicas clássicas de escultura, o estudo acadêmico convencional. Talha em mármore, marcas de cinzel, o trabalho lento e paciente dos mestres renascentistas. Mas então, encontrei uma fotografia do Palácio de Mármore em São Petersburgo. Um véu de pedra, não esculpido para parecer tecido, mas drapeado como tecido, dobrado, vincado, com uma finura que o tornava translúcido quando iluminado por trás. E parei, porque não se pode esculpir mármore assim tão fino, não se pode cinzelar pedra em lâminas tão delicadas que ondulem como seda. O material fracturaria, desmoronaria, desintegraria sob a mais leve pressão. No entanto, ali estava, não só em São Petersburgo, mas em Nápoles, em Viena, em Istambul, em igrejas e palácios através de continentes que supostamente não tinham contato uns com os outros. A explicação oficial, mestre artística, técnica meticulosa, gerações de artesãos a aperfeiçoar as suas competências. Mas a explicação oficial colapsa no momento em que se examina a física. Deixem-me mostrar-vos o que quero dizer. O Cristo velado em Nápoles, criado, dizem-nos, em 1753 por Giuseppe San Martino. Uma escultura de corpo inteiro de Cristo sob uma mortalha tão fina que se consegue ver os contornos do seu rosto através da pedra. O véu parece molhado, agarrado à carne, translúcido em certas zonas. Mármore, dizem, esculpido num único bloco. Só que o mármore não se comporta assim. Fractura ao longo das linhas de grão. Lasca quando trabalhado demasiado fino. As secções mais finas daquele véu têm talvez 2 milímetros de espessura, mais finas que a maioria dos ecrãs de smartphone. Como se esculpe algo tão delicado sem ferramentas modernas? Sem brocas de diamante, sem equipamento de medição de precisão, sem design assistido por computador? Pergunta-se aos especialistas, e eles falam em generalidades. Competência excepcional. Paciência. Anos de prática. Mas nunca explicam o processo real. Nunca o demonstram. Nunca mostram os passos intermédios, as tentativas falhadas, a curva de aprendizagem que deveria existir. Porque quando se procuram esses registros, eles não estão lá. O padrão repete-se com uma precisão inquietante. A Vestal Virgem velada em Roma, a Rebeca velada em Milão, o busto da modéstia em Nápoles, a estátua da verdade velada em Viena. Todas criadas dentro da mesma janela temporal estreita, 1717 a 1768. Todas exibindo a mesma finura impossível. Todas drapeadas, dobradas, franzidas, como se a pedra tivesse estado macia quando moldada. E aqui está o que torna isto mais estranho. Muitas destas obras foram atribuídas à família Corradini, ou ao seu círculo imediato. Antônio Corradini criou várias. O seu aluno Giuseppe San Martino criou outras. A técnica apareceu subitamente, floresceu durante 50 anos, depois desapareceu quase completamente. Sem desenvolvimento gradual, sem tentativas iniciais rudimentares, sem período de aprendizagem onde os véus fossem mais grossos, menos refinados, mais obviamente esculpidos. Os primeiros exemplos são tão sofisticados quanto os últimos, como se a técnica tivesse chegado totalmente formada, fosse praticada durante uma breve janela, depois desaparecesse. Perguntem a vós próprios, por quê? Por que é que um método de escultura tão revolucionário, um que produziu obras tão deslumbrantes que ainda atraem multidões séculos depois, simplesmente deixaria de ser usado? Por que é que todos os escultores da Europa não o aprenderiam? Por que é que não se espalharia, evoluiria, se tornaria prática comum? A não ser que não fosse de todo uma técnica de escultura. Quanto mais procurava, mais encontrava referências a algo completamente diferente, algo que as histórias oficiais mencionam brevemente, depois descartam. Amolecimento de pedra. Textos alquímicos do período medieval descrevem processos para molificar pedra, torná-la maleável, trabalhável, temporariamente macia. Estas não eram metáforas poéticas, eram receitas, instruções, fórmulas envolvendo plantas específicas, ácidos, compostos minerais. Dizia-se que os incas possuíam tal conhecimento, os egípcios, os construtores das catedrais góticas.
Mas quando se procura documentação, análise química, investigação acadêmica séria destas alegações, encontra-se silêncio. Não refutação, não contestação minuciosa. Apenas silêncio. Como se a própria questão fosse inadequada de colocar. Encontrei um relato do século XIX do coronel Percy Fawcett, descrevendo como testemunhou povos indígenas na América do Sul a usar um extracto vegetal para amolecer pedra, permitindo-lhes moldá-la com as mãos antes de endurecer novamente. Recolheu amostras. Prometeu investigação adicional. Desapareceu na Amazônia em 1925. As amostras, se alguma vez existiram, nunca foram catalogadas. Encontrei referências a um processo baseado em vitríolo, em registros jesuítas dos anos 1600, descrito como um método para tornar pedra brevemente plástica. Os registros eram fragmentários, incompletos, como se páginas tivessem sido removidas. Encontrei patentes do início do século XX, brevemente registradas, nunca prosseguidas, descrevendo compostos químicos que podiam alterar temporariamente matrizes cristalinas em pedra à base de cálcio. Registradas, anotadas, depois esquecidas. A evidência sugere algo muito maior. Levem-me a um lugar específico. O Palácio de Comunicações em Madrid, concluído em 1919. Olhem para as fachadas de pedra. Os elementos decorativos não estão meramente esculpidos, estão moldados, curvas orgânicas que fluem como tecido congelado a meio do movimento. Recortes impossíveis que exigiriam remover pedra circundante que não está ausente. Padrões contínuos que dobram esquinas sem costuras. O registro oficial diz que foram esculpidos à mão, mas examinem a repetição. Floreados idênticos aparecem em dezenas de locais, não semelhantes, idênticos, ao milímetro, como se moldados a partir do mesmo molde, ou pressionados a partir de pedra tornada temporariamente macia. O edifício Woolworth, em Nova York, 1913. Ornamentação em terracota tão intrincada, tão delicada, que não deveria sobreviver um único ciclo de congelamento-descongelamento de inverno. No entanto, sobreviveu durante mais de um século sem rachar ou deteriorar-se. Por quê? Porque a terracota, argila cozida, é mais resistente que o mármore, ou porque algo sobre como foi formada a tornou fundamentalmente diferente da terracota moderna. O padrão repete-se: Chicago, Filadélfia, Budapeste, Praga, edifícios do mesmo período estreito, 1880 a 1920, exibindo a mesma manipulação sofisticada de pedra, a mesma finura impossível, as mesmas formas orgânicas fluidas. E depois, é aqui que a Tartária entra na conversa. Não como um império definitivo com fronteiras claras e governantes documentados, mas como um marcador de posição. Um nome para qualquer civilização ou sistema de conhecimento que existiu antes da narrativa histórica atual ter sido escrita. Porque algo esteve aqui. Algo possuía conhecimento que perdemos. Os mapas ajudam a esclarecer isto. A cartografia dos séculos XVIII e XIX rotula consistentemente vastas regiões do norte da Ásia como Tartária ou Tartaria. Estes não são mapas especulativos, são documentos oficiais, franceses, britânicos, alemães, russos, todos concordando na nomenclatura. Depois, após 1850, o nome desaparece, substituído por Rússia, Mongólia, China, como se nada tivesse mudado excepto os rótulos. Mas quando se examina o registro arquitetônico, quando se olha para os edifícios construídos durante esse período de transição, encontra-se algo estranho. Estruturas atribuídas a construtores locais ou engenheiros russos que exibem técnicas avançadas, matemática sofisticada e métodos de trabalho em pedra que não deveriam existir de acordo com a tecnologia disponível. A Catedral de Kazan, em São Petersburgo, concluída em 1811. Construída, dizem-nos, pelo arquiteto russo Andrei Voronikin usando artesãos locais. No entanto, a colunata apresenta 96 colunas coríntias idênticas, cada uma esculpida numa única peça de granito, cada uma exibindo proporções idênticas, caneluras idênticas, capitéis idênticos. Como? Como se consegue essa uniformidade?
Como se transportam 96 colunas monolíticas de granito, cada uma pesando múltiplas toneladas, posicionam-nas perfeitamente e esculpem-nas identicamente sem maquinaria industrial? A resposta oficial: paciência e competência. Mas paciência não explica precisão, e competência não explica coordenação a esta escala. Deixem-me mostrar-vos o problema de coordenação. A técnica de velar pedra aparece simultaneamente em Itália, Áustria, Rússia e França, não sequencialmente, não se espalhando gradualmente de um único ponto de origem, simultaneamente. Entre 1717 e 1768, escultores mestres através da Europa produzem subitamente obras de sofisticação idêntica, usando o que parece ser o mesmo método. Como? Nenhumas guildas comerciais documentaram partilhar a técnica. Nenhuns aprendizes a viajar entre cidades para espalhar o conhecimento. Nenhuns tratados publicados a explicar o processo. Apenas mestria simultânea, como se todos tivessem recebido as mesmas instruções ao mesmo tempo. Agora expandam esse padrão. O movimento arquitetônico neoclássico do final dos anos 1700 e início dos 1800 vê edifícios governamentais, museus, bancos e teatros de ópera virtualmente idênticos aparecer em cidades através da Europa e América. Mesmas proporções, mesmas estruturas de cúpula, mesmas disposições de colunas, mesmas harmônicas matemáticas no seu design. Dizem-nos que isto é simplesmente moda arquitetônica, todos a copiar estilos gregos e romanos, mas não estão a copiar Roma. As proporções são diferentes, a matemática é mais sofisticada, as técnicas de suporte de carga são mais avançadas. Estes edifícios afirmam ser inspirados pela arquitetura clássica, mas excedem os seus supostos modelos em todos os aspectos mensuráveis. Como se estivessem a seguir instruções que não compreendiam totalmente, instruções herdadas de algo mais antigo. Aqui está a parte mais estranha. Quando se examinam alegações de amolecimento de pedra de todo o mundo, encontra-se consistência. Não nos métodos. Diferentes culturas descrevem processos diferentes, mas na evidência. As assinaturas arqueológicas. Sacsayhuaman, no Peru. Pedras poligonais maciças encaixadas com precisão medida em frações de milímetros, sem argamassa, sem lacunas. Pedras pesando até 200 toneladas, moldadas com curvas e ângulos que se entrelaçam como um puzzle tridimensional. A explicação oficial: usaram pedras mais duras para martelar pedras mais macias até tomarem forma. Excepto que quando se examinam as pedras não se encontram marcas de percussão. Nenhuma evidência de martelamento ou moagem. As superfícies são lisas como se moldadas, e os encaixes apertados, tolerâncias tão precisas que não se consegue inserir uma folha de papel entre blocos, sugerem que as pedras foram moldadas enquanto pressionadas juntas, conformando-se umas às outras. O Osirion, no Egito. Blocos maciços de granito vermelho, alguns pesando mais de 100 toneladas, dispostos em alinhamentos precisos, cortados com tal precisão que canteiros modernos lutam para explicar o processo, sem marcas de ferramentas, sem evidência dos cincéis de cobre e malhos de dolerite que os egiptólogos afirmam terem sido usados. Göbekli Tepe, na Turquia. Pilares de calcário em forma de T, alguns atingindo 5,5 metros de altura e pesando 10 toneladas, esculpidos com relevos intrincados de animais. Datados de 9.600 a.C., antes da agricultura, antes das cidades, antes das ferramentas de metal. Como? A cronologia oficial sugere que caçadores-recolectores de alguma forma extraíram, esculpiram, transportaram e ergueram estes megálitos, usando ferramentas de pedra e corda. Mas quando se olha de perto, vê-se a mesma assinatura. Superfícies lisas, ângulos precisos, curvas orgânicas que sugerem plasticidade em vez de percussão. Deixem-me levar-vos de volta aos véus. Comecei a examiná-los sob diferentes condições de iluminação. O que encontrei mudou tudo. O Cristo velado, em Nápoles, quando fotografado com luz rasante em ângulos específicos, consegue-se ver algo por baixo do véu, não detalhe esculpido, não marcas de ferramentas, mas linhas de compressão.
como se o tecido tivesse sido pressionado na pedra enquanto ambos estavam macios, deixando uma impressão que endureceu em permanência. As dobras não estão esculpidas para representar tecido. São tecido, fossilizado em cálcio. Isto levanta uma questão simples, mas crítica. E se os véus não forem pedra esculpida para parecer pano, mas pano petrificado em pedra? Não através de mineralização lenta, isso leva milênios e produz texturas diferentes, mas através de alteração química controlada. Um processo que poderia tornar pedra temporariamente macia, permitindo que tecido fosse pressionado nela, depois revertendo a pedra uma vez o processo completo. Isso explicaria a translucidez, a finura, o drapeado perfeito, a delicadeza impossível. Também explicaria por que a técnica desapareceu, porque não era uma técnica de escultura, era um processo químico. E química pode ser perdida, fórmulas podem ser destruídas, conhecimento pode ser suprimido. A cronologia é crítica. Referências a amolecimento de pedra aparecem consistentemente em textos alquímicos e de filosofia natural através dos anos 1700. Depois, durante o início dos anos 1800, o período exato quando sistemas educacionais centralizados estavam a ser estabelecidos, quando academias científicas estavam a padronizar conhecimento, quando narrativas históricas estavam a ser codificadas, estas referências começam a desaparecer. Não refutadas, não desmentidas, simplesmente removidas. Currículos acadêmicos que outrora incluíam estudos alquímicos mudaram inteiramente para a química moderna. Bibliotecas foram reorganizadas, as suas coleções atualizadas. Universidades purgaram os seus acervos de textos pré-científicos como supersticiosos ou ultrapassados. Por volta de 1850, a ideia de amolecimento de pedra tinha sido relegada ao folclore, tratada como incompreensão primitiva em vez de prática documentada. Mas os edifícios permaneceram. As esculturas permaneceram. A evidência física de técnicas que nos dizem nunca existiram. E é aí que o silêncio se torna ensurdecedor. Canteiros modernos não sabem como os véus foram feitos. Podem aproximar o efeito com ferramentas modernas, brocas de diamante, esmerilhadoras de precisão, escultura assistida por computador, mas os resultados são mais grossos, menos refinados, obviamente mecânicos. Os originais permanecem superiores a tudo o que podemos produzir hoje com tecnologia vastamente melhor. Como é isso possível? Como é que escultores do século XVIII, usando ferramentas manuais, excedem as capacidades de artesãos do século XXI usando equipamento elétrico? A não ser que tivessem algo que não temos, não melhores ferramentas. Conhecimento diferente. Comecei a procurar os registros em falta. As lacunas na documentação. Os lugares onde a história deveria falar, mas permanece silenciosa. O grande incêndio de 1812 em Moscovo destruiu 3/4 da cidade, registros queimados, bibliotecas perdidas, documentação arquitetônica desaparecida. O que sobreviveu? Os próprios edifícios, estruturas que exigiam trabalho avançado em pedra, engenharia sofisticada, precisão matemática, além do que as ferramentas disponíveis deveriam permitir. O incêndio de Chicago de 1871. História semelhante, destruição generalizada, registros perdidos, mas certos edifícios sobreviveram, aqueles construídos com técnicas pré-incêndio que a construção subsequente não conseguiu replicar. O terremoto de São Francisco de 1906, registros destruídos, arquivos da cidade queimados. No entanto, fotografias de antes do desastre mostram edifícios exibindo aquele mesmo trabalho sofisticado em pedra, aquelas mesmas formas orgânicas, aquela mesma precisão impossível. O padrão repete-se. Cidades ardem, registros desaparecem, mas os edifícios, a evidência física, permanecem. E quando são demolidos silenciosamente, sem documentação, sem preservar amostras, sem análise arquitetônica, quase como se alguém quisesse apagar a evidência. Deixem-me mostrar-vos o que estão a demolir. O edifício Singer, em Nova York, concluído em 1908, demolido em 1968. Na altura, o edifício mais alto alguma vez demolido voluntariamente. Por quê?
Razão oficial: ultrapassado, ineficiente, não lucrativo. Mas examinem fotografias do seu trabalho em pedra, fachadas intrincadas de terracota, ornamentação impossivelmente delicada, designs orgânicos fluidos que arquitetos modernos admitem não conseguir reproduzir. A estação Pensilvânia original em Nova York, concluída em 1910, demolida em 1963. Um dos mais belos exemplos de arquitetura Beaux-Arts na América. Colunas maciças de granito, paredes elevadas de travertino, tectos abobadados que exigiam técnicas de engenharia que ainda não compreendemos totalmente. Demolida pelo progresso. O edifício da administração Larkin, em Buffalo, concluído em 1906, demolido em 1950. Frank Lloyd Wright chamou-lhe uma das suas maiores obras. Apresentava ar-condicionado, mobiliário embutido e inovações estruturais décadas à frente do seu tempo. Desaparecido. Centenas de edifícios desse mesmo período estreito, 1880 a 1920, demolidos ao longo do século XX. Não porque fossem inseguros, não porque fossem perigosos, mas porque eram obsoletos. Obsoletos. Essa palavra continua a aparecer. Como se edifícios exibindo artesanato superior, engenharia mais sofisticada e maior durabilidade que a construção moderna, fossem de alguma forma menos avançados, a não ser que obsoleto signifique outra coisa, a não ser que signifique evidência de algo que devíamos ter esquecido. Quando se reúne toda a evidência, quando se vê o alcance total do que foi perdido, a conclusão torna-se inevitável. Houve uma tecnologia. Um processo para manipular pedra, para torná-la temporariamente plástica, para moldá-la de formas que os nossos métodos atuais não conseguem replicar. Esta tecnologia era difundida, global até, praticada através de culturas que não tinham contacto documentado, e depois, dentro de uma única geração, desapareceu. Não gradualmente, não através de evolução tecnológica natural onde métodos antigos são lentamente substituídos por melhores, mas abruptamente, completamente, sem período de transição, sem debate, sem explicação publicada. Os últimos véus de pedra documentados foram criados por volta de 1768. Por volta de 1800, ninguém os estava a fazer. Por volta de 1850, a técnica era considerada perdida. Por volta de 1900, historiadores estavam a tratá-la como impossível, atribuindo os exemplos sobreviventes à competência excepcional de escultura, em vez de reconhecer o que a evidência claramente mostra. Por quê? Por que é que perderíamos uma tecnologia que produzia resultados superiores? Por que é que conhecimento que levou gerações a desenvolver simplesmente desapareceria sem rasto? Por que é que a comunidade global inteira de canteiros, escultores, arquitetos e construtores simultaneamente esqueceria como fazer algo que tinham estado a fazer durante séculos, a não ser que não tenham esquecido, a não ser que lhes tenham dito para parar, a não ser que o conhecimento tenha sido deliberadamente suprimido? Quero que olhem para uma imagem final. A Verdade Velada de Viena, criada por Antonio Corradini por volta de 1750. Uma figura feminina, inteiramente envolta, o véu de pedra tão fino que é translúcido em lugares. Consegue-se ver a sugestão de características por baixo, um rosto, ombros, a curva de um corpo, renderizados em pedra tão delicada que parece impossível. Agora perguntem a vós próprios. Que segredo valia apagar este conhecimento? Que verdade velaram não em pedra, mas em silêncio? Porque os edifícios permanecem. As esculturas permanecem. A evidência física de técnicas que nos disseram nunca existiram rodeia-nos se estivermos dispostos a vê-la. Estas não são tentativas primitivas de arte. São vestígios de uma civilização sofisticada, um sistema de conhecimento global, uma compreensão tecnológica que excedeu a nossa própria. Não inventamos o progresso, herdamos ruínas, e depois esquecemo-nos de como lê-las. A questão não é se a tecnologia de amolecimento de pedra existiu. A evidência responde a isso. A questão é, por que é que nos ensinaram que não?
O que mais nos disseram nunca aconteceu. Que outro conhecimento foi apagado, enterrado, pavimentado na corrida para a modernidade? E mais inquietante, quem decidiu o que nos era permitido lembrar? Não posso responder a essas questões, não definitivamente, mas posso mostrar-vos a evidência. Posso apontar para as lacunas, os silêncios, os artefatos impossíveis que nos dizem para ignorar. O resto, as conclusões que tiram, as questões que fazem, essas são vossas. Apenas lembrem-se, uma vez que vejam os véus, não podem deixar de vê-los. Uma vez que reconheçam o padrão, vão encontrá-lo por todo o lado. Em cada cidade, cada museu, cada livro de história que explica sem explicar, o pano de pedra permanece, delicado, translúcido, impossível, uma tecnologia que nos disseram nunca existiu. Mas olhem atentamente para as dobras, para a forma como a luz passa através delas, para a precisão que nenhum cinzel poderia alcançar, e perguntem a vós próprios: o que mais estão a esconder à vista de todos?